Uma noite abençoada, meus irmãos. Vamos ler juntos a palavra de Deus, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, do verso 1 ao verso de número 12. As Escrituras, elas nos dizem assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vamos orar, depois vamos para o nosso momento de louvor com um hino e voltamos para meditar na palavra do Senhor. Nosso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez. Nos colocamos diante da Tua palavra em mais um instante. E colocamos, Senhor, nosso coração e nosso entendimento diante da ação iluminadora do Teu Espírito. Ilumine-nos, a Deus, clareie o nosso entendimento, renove-nos com a profundidade da Tua graça e misericórdia. Obrigado, Pai, que o Senhor tem sido renovador com o Teu cuidado sobre a nossa vida, a nossa família, sobre a vida desses irmãos que estão entristecidos porque perderam pessoas que amam, sobre os irmãos que estão internados, Pai, e recebendo tratamento médico. Cuide, Senhor, de suas vidas, da família, familiares, dos seus lares. Renove, Pai, bênção sobre cada um. E agora nos ilumine, Senhor, quando mais uma vez estaremos diante da Tua palavra, diante da Tua verdade, diante do Teu querer para cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Não vos demoreis, Jesus vos chama, Ele chama com amor. Não vos demoreis, Jesus vos ama, Ele acalma a vossa dor. Não vos demoreis, não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama Jesus, que morreu por nós na cruz. Não vos demoreis, perdão alcança quem confia no
30 anos já havia se passado desde o nascimento de Jesus. Jesus agora um homem, já na idade adulta. João Batista já havia entrado em cena, cumprindo o que as Escrituras nos haviam revelado. Aqui estava aquele que nasceu para preparar o caminho do Messias. Aparentado por relação e parte humana de Jesus, João Batista está pregando aquele que haveria de vir. E, meus irmãos, Jesus é batizado por João Batista. Jesus é tentado por Satanás logo depois disso. E aí começa toda a sua relação de ministério, todo o desenrolar do início e da sua vida aqui, do seu ministério terreno. Ele começa então a sua pregação, ele volta para a Galileia, ele chama os seus discípulos, ele os vocaciona, e ele está aí pregando o evangelho por toda a Galileia. E ali ele já sai curando muitos enfermos. Nós estamos em um período em que mestres como Jesus era comum aparecer. Não era de todo estranho uma pessoa ter seguidores, ter pessoas que caminhavam aprendendo das ideias, das convicções e dos valores daqueles que já eram considerados mestres. E o que Jesus fez não causou nenhum espanto de princípio. Afinal de contas, muitos mestres peripatéticos existiam nessa época. Pessoas que ensinavam caminhando pelo caminho. Esses eram os peripatéticos. E Jesus, ele simplesmente se assemelha a um de tantos outros mestres que a cultura, a filosofia grega e o momento havia produzido. Pessoas vão se arrodeando de Jesus, os discípulos caminhando com ele, e em um determinado momento Jesus, então, entende que estava chegando o momento dos seus discípulos e de outros seguidores seus, outros discípulos, até mesmo muitos curiosos, de entender de fato o que representavam as boas novas que haviam sido anunciadas. A novidade, a boa notícia. E o verso 1 nos mostra que Jesus, ele, olhando para aquele grande número de pessoas que estava seguindo, ele sobe ao monte e ele começa a ensiná-los. Essa subida ao monte provavelmente tenha alguma relação estratégica aqui para facilitar a sua comunicação. E ele começa, então, a transmitir a essas pessoas, de fato, o sentido que esta boa nova, o que o Evangelho, de fato, representa. No final do Sermão do Monte, muitos estão admirados pela autoridade com que ele falava. Este fala como quem tem autoridade. E, de fato, falava não como quem tem autoridade, apenas uma expressão aqui retórica, mas como, de fato, alguém que tinha autoridade para falar aquilo que estava falando. Isso impressionou os seus ouvintes. Isto irritou outros ouvintes que, ouvindo as suas palavras, viram nelas já palavras que não os agradavam. Palavras que, para muitos, eram palavras ofensivas. Para muitos, palavras que mexiam com o cerne, com o âmago de toda a estrutura religiosa que por tantos e tantos séculos já estavam vivendo de geração após geração, valores que estavam arraigados dentro das suas vidas
e dentro dos seus próprios corações. Então, primeiro, meus irmãos, todo discípulo de Jesus precisa entender claramente o sentido da boa nova anunciada por Deus em Cristo Jesus. Infelizmente, essa boa nova se tornou boa nova de prosperidade, boa nova de cura, boa nova de solução fácil, boa nova de solução rápida para a própria vida. Essa se tornou a boa nova que se tornou pregada em nosso tempo, na década anterior ao nosso período atual, e que tem ainda ganhado muita expressão com uma distorção do que ela representa. Quando falamos em boas novas, meus irmãos, é bom e é importante nós nos lembrarmos que essa boa nova anunciada a nós, estou usando o singular aqui porque identifica-se com a pessoa de Jesus, essa boa nova, ela não é de fato algo novo, mas aquilo que já havia sido anunciado, declarado, profetizado, que agora está se cumprindo. E se cumpre na vida daquele que é o Messias, se cumpre de maneira muito direta na sua caminhada de vida, mesmo no silêncio que houve dos 12 aos 30 anos de Jesus, escrituristicamente falando, porque com 12 anos ele tem um encontro com os mestres da lei e ele os deixa de boca aberta, como um menino tão novo podia falar com tanta autoridade, com tanta sabedoria, com tanto conhecimento. Para nós é muito simples. Eles não estavam falando com um adolescente ou com um pré-adolescente. Eles estavam falando com o Deus encarnado, com o Verbo divino presente entre eles. Eles estavam falando com o Deus Todo-Poderoso manifesto ali, na pessoa do seu Filho amado, que também, com toda autoridade e dignidade, 100% continua sendo Deus, como sempre foi. Depois um período extremo de silêncio. E Jesus entra novamente em cena. Ele entra novamente em cena mostrando a necessidade que temos de conhecer o Evangelho, essa boa nova, dentro da profundidade dela. Conhecer, meus irmãos, e saber que essa boa nova é a manifestação plena do amor de Deus para conosco, no seu ato de misericórdia e de bondade. E que ali, diante deles e diante de nós, está o Filho de Deus encarnado, tornando-se o Jesus, ou aquele que salva, aquele que futuramente seria crucificado. Mas ele diz: que bem-aventurados são aqueles que têm o seu coração e os seus olhos voltados ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, e que sabe fazer a leitura das lutas do seu tempo aos olhos da fé que nos é apresentada através da pessoa de Jesus Cristo. Ele começa ensinando: bem-aventurados os humildes, choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, os que são injuriados pelo nome de Cristo. Essa bem-aventurança, ela vai, meus irmãos, além de uma simplesmente felicidade temporária e momentânea, porque é a manifestação do gozo de Deus em cada vida, em cada coração, na prática dessas verdades. Aqueles que são humildes herdarão o reino dos céus. Aqueles que choram
receberão de Deus o consolo. Aqueles que forem mansos, sujeitos ao senhorio de Jesus, herdarão a terra. Aqueles que têm fome e sede de ver a justiça autêntica manifestando-se, esses serão saciados. Aqueles que forem misericordiosos receberão em troca misericórdia. Os limpos de coração, somente esses verão a Deus. Os pacificadores, esses serão chamados os filhos de Deus. Aqueles que são perseguidos por causa de Jesus, por causa da justiça. Esse é o reino dos céus. E aqueles que sofrem perseguição, inclusive com mentira, estes devem se alegrar e se exultar. E por que deve fazer isso? Porque todos, mesmo que levados à morte, receberão por herança um belo galardão no reino celestial do nosso Pai. Meus irmãos, o sermão ele vai se expandindo momento a momento. E Jesus vem colocando tudo no seu devido lugar. Jesus vem colocando cada valor religioso, cada valor espiritual, no lugar que deveria sempre estar, do qual não deveriam ter saído. Mas sabemos que, por causa do pecado, a nossa tendência maior é de caminhar sempre em direção à distorção da verdade do Deus Todo-Poderoso. Precisamos conhecer o Evangelho, a boa nova de Deus, dentro do todo da sua revelação e entender nela o projeto da redenção de Deus para cada um daqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Nós não podemos deixar de lado, em momento algum, esses valores ricos que a fé nos proporciona. Meus irmãos, como conhecedores do Evangelho, nós sabemos que esse gozo, ele estará presente no meio de situações difíceis, no meio de aflições e no meio de desafios. Mas Jesus diz: são bem-aventurados aqueles que forem injuriados por minha causa, que forem aos tribunais por causa de mentiras proferidas contra eles. Aqueles que com mentira vão dizer coisas horríveis contra o próprio Filho do Deus Altíssimo e do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, alegrem-se e exultem-se, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Os profetas foram perseguidos, os discípulos foram perseguidos, os apóstolos foram perseguidos, a igreja continuará sendo perseguida. E sempre que houver a necessidade de defender a fé, surgirão pessoas que estarão defendendo os seus valores e estarão atacando a fé em Cristo Jesus. E muitos estarão transformando a posição e opinião pessoal de cada um em valor pessoal e estarão envolvendo a cada uma das pessoas com seus atos de maldade, de mentira e de crueldade. Irmãos, precisamos aprender de Jesus na realidade e profundidade de tudo aquilo que as Escrituras nos apresentam sobre ele. Porque nós vivemos aquilo que confiamos. E confiamos naquilo que sabemos ser verdade.
E essa verdade sustenta a vida de cada um de nós. Sustenta-nos para a honra e para a glória do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, que Ele, em Cristo Jesus, renove-se sobre a nossa vida, nos faça bem-aventurados dentro da prática da nossa vida diante dele. E que sejamos bem-aventurados, inclusive, havendo perseguição e mentira lançada contra nós. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. A ele, a honra e a glória eternamente. Pai, exaltado seja o teu nome para todo sempre. Aleluia, aquele que
veio, se fez presente entre nós e trouxe a nós sentido novo para a vida. Obrigado, Senhor. Te louvamos por isso, te agradecemos e pedimos, Pai, que tenhamos visão alargada das boas novas do Teu Reino, das boas novas da redenção, dessas boas novas que se consolidaram na pessoa de Cristo Jesus. E assim que, com a Tua bênção, o Teu povo caminhe em gratidão e em reconhecimento, Senhor, desse profundo ato de amor para com a nossa vida. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo continue sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. Nós pecamos por meio de pensamentos, de sentimentos, de atos e de palavras. Também quando deixamos de praticar o bem estando ao nosso alcance. Nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. O profeta Isaías alertou ao seu povo nos seguintes termos: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O arrependimento é o caminho para Deus. O clamor para que o povo abandonasse seus pecados e se voltasse para o Senhor foi o foco da pregação dos profetas ao longo de todo o Antigo Testamento. O ministério de João Batista foi marcado pelo chamado ao arrependimento e a uma nova vida. A mesma ênfase foi adotada por Cristo e os apóstolos. Na seção que descreve os passos para uma vida vitoriosa, Tiago conclama seus leitores ao abandono de práticas contrárias à vontade de Deus. Eles deveriam se achegar ao Senhor para desfrutar de intensa comunhão. Quem se relaciona com Deus deve usar suas mãos para o que é proveitoso, santo e justo. No coração não deve haver ressentimentos, mágoas, cobiça, impureza sexual, avareza, dolo, injustiça e coisas semelhantes. Quem tem comunhão com o Senhor não se porta indiferente ou satisfeito com o pecado. Antes, chora, lamenta, confessa e abandona o mal.